o ancião e o ensino. O ancião e o ensino. Quando a gente fala de ensino, talvez você tenha em mente vários nomes, várias pessoas que se destacam por serem educadores. Por exemplo, nós temos algumas pessoas. Será que está passando aqui, gente? Aponto para onde aqui? Para aí? Vamos lá. Tá certo aqui. Deixa eu ver aqui agora. Se ligar vai ajudar, né? Agora sim, acho que vai dar certo. Vamos lá. Agora sim, ok. Quando a gente fala de ensino, nós temos em mente alguns nomes. Talvez você tenha esses nomes também aí em sua mente. Grandes educadores, influenciadores da educação. Por exemplo, você tem um grande educador brasileiro chamado Paulo Freire, esse que está aqui embaixo, né? E aí você é uma pessoa renomada e etc., considerado patrono da educação brasileira. Você tem outros nomes como Piaget, Maria Montessori, Vygotsky. Você tem, por exemplo, aqui, ó, à minha direita, na parte superior aqui, você tem então um indivíduo chamado Malcolm Knowley. Knowley é considerado, por exemplo, o pai da andragogia. Esse indivíduo, ele foi o grande responsável por introduzir dentro da pedagogia a andragogia, que é exatamente a especialização do ensino para adultos. São grandes nomes, nomes da educação em diferentes lugares. Mas deixa eu dizer para vocês que nenhum desses nomes pode ser comparado ao maior mestre de todos os tempos. Eu estou falando de quem? De Jesus. Agora melhorou bastante. O maior mestre de todos os tempos, Jesus. E quando você vai à Bíblia, você encontra a Bíblia falando que o ministério de Jesus é um ministério pautado em uma missão tríplice. Há um tripé que norteia todas as ações que Cristo está fazendo. E essa missão tríplice de Jesus a gente pode ver de forma muito clara no livro de Mateus, no capítulo 4, verso 23. Eu coloquei aqui na tela para a gente ganhar tempo, mas o texto bíblico diz assim: Jesus foi por toda a Galileia. E ele fazia o quê? Digam para mim. Ele estava ensinando nas sinagogas deles. E depois ele fazia o que mais? Pregando as boas novas do reino. E por fim o que ele fazia? Curando todas as enfermidades e doenças entre o povo. Você percebe, o ministério de Jesus está baseado em um tripé, tríplice missão. Jesus ensinava, Jesus pregava e Jesus curava. Então deixa eu dizer para você que Jesus era um grande educador, Jesus era um grande instrutor. E ele sabia da importância do ensino para que o discipulado pudesse se estabelecer. Afinal de contas, Jesus tinha pressa, sim ou não? Ele teve apenas 3 anos e meio de ministério. E apressado como estava, Jesus resolveu investir sua vida em pessoas. Ele resolveu instruir, ele resolveu educar. E deixa eu dizer uma coisa para vocês. Nós temos pressa em ver Jesus voltar, sim ou não? Mas mesmo tendo pressa de ver Jesus voltar, parece que nós caímos em uma contradição. Porque Jesus, quanto mais pressa tinha, mais instruía, mais educava o seu rebanho. E nós, quanto mais pressa temos, menos educamos e instruímos o rebanho. Sabe, queridos, eu começo a pensar que muitas vezes nós estamos vivendo uma estratégia, uma experiência de resultados rápidos. E vamos em busca, muitas vezes, de resultados rápidos que não formam pessoas, que não formam discípulos para o reino de Deus. Eu quero dizer uma coisa para você: não se faz um adventista em 15, 20 noites, nem tampouco 30 noites. Para fazer um adventista é preciso educá-lo e instruí-lo, formá-lo para a glória de Deus. Mas algumas vezes nós estamos caindo na síndrome da pressa, e essa síndrome da pressa, ela nos prejudica,
Pastor, não deveríamos ter pressa? Pressa não. O que deveríamos ter? Urgência. Há diferença entre uma coisa e outra? Totalmente. Nós não devemos ser acometidos pela síndrome da pressa, mas devemos ser impregnados pelo senso de urgência. E aí há uma grande diferença. A pressa é fazer a coisa de qualquer jeito, simplesmente para alcançar muitas vezes um resultado que não é consistente, palpável. O senso de urgência me leva a não parar, mas fazer a coisa da maneira certa, porque não estou fazendo para homens, mas estou fazendo para Deus. Senso de urgência ou síndrome da pressa? O que é que realmente norteia o nosso trabalho? Jesus tinha senso de urgência, e é por isso que ele estava educando, investindo, instruindo o seu rebanho. A grande pergunta é como? Como Jesus então ensinou? Como é que ele educou? Como é que ele instruiu? Se ele é o maior mestre de todos os tempos, é com ele que nós temos que aprender. E como é que Jesus conseguiu fazer isso com sucesso? Existem algumas características do ensino de Jesus, e eu quero compartilhar com você hoje nessa manhã. A primeira grande característica do ensino de Jesus está em Mateus capítulo 7, verso 29. Abra sua Bíblia. Agora sim, vamos usar a palavra de Deus. Mateus no capítulo 7, verso 29. Veja comigo a Bíblia. Olha o que diz a palavra do Senhor. Mateus 7, 29. Olha o que diz a Bíblia sobre a primeira característica do ensino de Jesus. A Bíblia diz assim, acompanhe comigo. Porque ele as ensinava como quem tem o que mesmo? A autoridade, e não como os escribas. Ele ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Aqui está a primeira grande característica do mestre dos mestres. Aquele que está usando a educação, o ensino para discipular. Interessante que você vê o texto bíblico falando aí de maneira muito clara. O texto bíblico diz que os escribas foram comparados, o ensino dos escribas foi comparado ao ensino de Jesus. E como é que nós podemos ver? Perceba bem a questão aí do ensino de Jesus em contraste com o ensino dos escribas. A Bíblia diz que a multidão olhava e dizia assim: ele nos ensina como quem tem o que mesmo? A autoridade, não como os escribas. Você está compreendendo o que está acontecendo aqui? A Bíblia está fazendo um contraste claro. De onde vinha a autoridade de Jesus? Os escribas, eles eram professores, oficiais da lei e também da tradição. Eram homens que tinham domínio das escrituras. Eles receberam o nome de escribas não por acaso. Eram exímios secretários, conheciam bem normas, regulamentos, princípios, etc. Mas o problema é que esses homens, eles ensinavam e o povo não aprendia devidamente. Qual era a questão? A questão, amigos, é que a palavra-chave aqui é autoridade. Essa palavra vem do grego, e a palavra do grego é exousia, e quer dizer autoridade no sentido de que alguém concedeu, conferiu. De onde vinha essa autoridade de Jesus? Os escribas tinham uma autoridade que estava ligada à sua função, mas a autoridade de Jesus vinha da sua unção. Você entendeu isso? Os escribas tinham uma autoridade derivada da função, mas Jesus tinha autoridade derivada da unção do Espírito sobre ele. É por isso que quando Cristo falava, ele falava com autoridade, chamava a atenção. As pessoas percebiam que ele não era um homem comum, mas ele era excepcional, e por isso elas eram atraídas para o seu ensino, porque Jesus, de fato, amigos, tinha uma experiência com o Pai. Nenhum de nós aqui pode ensinar sem ter de fato
esta autoridade proveniente do trono de Deus. Não dá para sermos pessoas, discipuladores, que ensinam sem essa autoridade. Por isso, em nome de Jesus, você e eu precisamos ter uma autoridade, não porque fomos nomeados como anciãos, anciãs, diretores ou diretoras de grupo, mas a nossa autoridade tem que vir da unção do Espírito Santo sobre nossas vidas. Isso nos dará o poder para sermos discipuladores. Esses dias eu ouvi algumas frases que me chamaram a atenção, e alguém disse de maneira muito apropriada, é um pensamento anônimo, mas alguém disse assim, ó: um homem de Deus sempre será um homem de comunhão, e um homem de comunhão sempre será um homem de Deus. Você concorda com isso? Alguém disse para mim também, recentemente, líderes que não estão orando, estão brincando. Você percebeu isso? Líderes que não estão orando, estão brincando, e às vezes eu fico pensando que nós estamos brincando de sermos cristãos, brincando de ser líderes na igreja, porque a nossa vida, queridos, não tem recebido a autoridade proveniente da unção. Quer impactar, quer revolucionar a sua igreja, quer fazer mais e melhor, seja um homem ou mulher que tem autoridade vinda da unção, porque você, antes mesmo, já dizia Hudson Taylor, o sol nunca amanheceu aqui, antes que eu estivesse de joelhos. Essa é uma vida de comunhão, de oração, de dedicação, e essa era a primeira característica do ensino de Jesus. Jesus ensinava com base na autoridade que vinha do Pai. Essa é a primeira grande característica. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga assim: autoridade vinda do Pai. Primeira característica, mas não para por aí. Há uma outra característica do ensino de Jesus, e essa também é muito importante. Preste atenção agora no que diz Marcos capítulo 4, e o verso é o verso 2. Acompanhe comigo o texto bíblico. Marcos no capítulo 4, e o versículo é o versículo 2. Qual é a segunda característica do ensino de Jesus? Por que essa característica é tão importante? Marcos capítulo 4, e o verso é o verso 2. Olha o que diz aí a palavra de Deus. Acompanhe comigo aí. Assim lhes ensinava muitas coisas por meio de que mesmo? No decorrer do seu doutrinamento, diz a minha versão. Doutrinamento é o mesmo que ensinamento. O que é que Jesus está fazendo aqui, mostrando para mim e para você? Ele está dizendo para mim e para você que a segunda característica do ensino dele é que Jesus ensinava, amigos, através de que mesmo? Histórias. Parábolas são o que mesmo? São histórias. Jesus se valeu desse recurso. Ele contava histórias para poder então ensinar. Histórias é um recurso fabuloso. Eu quero que você entenda bem o que eu vou dizer para você agora. De todos os meios disponibilizados por Deus para nos conectar, para se conectar conosco, a um relacionamento com Ele, deixa eu dizer para você que a história é um dos mais importantes. Sabe por quê? Porque a história tem o poder de trazer mais profundidade para a informação do que a informação. A história tem o poder de trazer para mim e para você conexão com fatos que estão soltos. Nós nos identificamos com as histórias, sim ou não? O pastor Levino estava contando aqui, fazendo a apresentação dele aqui, uma linda apresentação, e ele começou a contar algumas histórias. E quando ele contou algumas histórias, essas histórias conectavam vocês com o fato. Vocês não conheciam a família que ele apresentou, mas a história trouxe uma conexão. Nós nos identificamos com as histórias e com as circunstâncias que envolvem aquelas histórias. E deixa eu dizer porque isso é importante.
Porque nós estamos vivenciando hoje, dentro das nossas igrejas, um conflito de gerações. É ou não é? Pare para pensar aqui. Anciãos que estão na igreja, anciãs, que já têm, por exemplo, aí seus 50, 60 anos de idade, e você é um co-pastor de uma igreja que está cheia de gente da nova geração. Tem menino, tem jovem, tem adolescente. E como é que você acha que você consegue pastoreá-los? Deixa eu dizer para você que uma pesquisa mostrou que os millennials, quem são os millennials? Ou geração Y, são aqueles que nasceram entre a década de 80 e a década de 90. Essas pessoas, elas se conectam através de histórias. E quando a gente conta uma história, a gente capta a atenção dos millennials. Essa é uma maneira de nos conectarmos com eles, de chegarmos até o coração deles. Jesus, como mestre por excelência, sabia do poder das histórias. E sabe o que diz a pesquisa sobre os millennials? A pesquisa diz que eles estão deixando de ler a Bíblia, porque creem que a Bíblia é apenas sobre doutrina. Faça uma pesquisa na sua igreja. Veja os jovens, se eles estão lendo a Bíblia, se eles estão se aprofundando mais na palavra ou menos. Cada vez mais temos menos pessoas lendo a Bíblia. Na última pesquisa mundial que foi feita, concluída em 2013, na Igreja Adventista, sabe o que se descobriu? Apenas 48% dos membros da Igreja Adventista no mundo leem a Bíblia diariamente. 48%. Você compreendeu isso aí? 52%, a grande maioria, não lê a Bíblia todos os dias. E como podemos ser de fato discípulos sem contato com a palavra? Não existe, não tem como ser discípulo se a palavra de Deus não é o alicerce. Por isso Jesus ensinou contando histórias, porque histórias conectam as pessoas às circunstâncias. Ele sabia o poder das histórias e por isso ele explorou esse tema das histórias. Repare bem, por exemplo, no que, quando a gente vê o que diz Ellen White, me ajudem aqui, acho que não está passando, gente. Vejam o que diz, acho que não está aí na apresentação, mas Ellen White, no livro Conselhos aos Pais, Professores e Estudantes, na página 140, ela diz assim: Jesus ensinava por meio de ilustrações e parábolas, tiradas da natureza, dos acontecimentos familiares da vida diária. Deste modo, associava as coisas naturais com as coisas espirituais. Use histórias, conecte-se com as novas gerações, promova a conexão com aqueles que precisam entender o que você deseja exprimir. Use histórias. Jesus fez isso. Primeira característica do ensino de Jesus: o ensino de Jesus era pautado na autoridade que ele tinha com quem? Com o Pai. Segunda coisa, Jesus contava o que mesmo? Histórias. Olhe para a pessoa que está do seu lado agora e diga assim: histórias. Histórias têm o poder de nos conectar. E a terceira característica do ensino de Jesus, agora abra a sua Bíblia em Lucas capítulo 20, verso 24 e também o verso 25. Veja o que diz a palavra de Deus. Lucas capítulo 20, verso 24 e também o verso 25. Veja que coisa tremenda apresentada na palavra a respeito do ensino de Jesus. Lucas 20, 24 e 25, olha o que diz a palavra, acompanhe comigo aí. A Bíblia diz assim: mostrai-me o que é mesmo? Um denário. De quem é a efígie e a inscrição? Prontamente declararam: de César. Então lhe recomendou Jesus: dai a César e a Deus o que é de Deus.
Qual é aqui a terceira característica do ensino de Jesus em seu processo discipulador? O que você pode colher desse texto bíblico? Sabe qual é a terceira característica, gente? Jesus se valeu, amigos, dessa palavrinha, como é que é? Criatividade. Amigos, pare para pensar o que está acontecendo aqui. Jesus está sendo pressionado. De um lado temos os líderes religiosos judeus querendo encontrar uma ocasião para que Jesus seja preso e até morto. Do outro lado temos os soldados romanos, o Império Romano que dominava. E quando você vê Jesus, ele está no meio dessas duas forças. E claro, qualquer descuido levaria Jesus para ser preso antecipadamente. E ele ainda não tinha cumprido a sua missão. Portanto, amigos, Jesus está diante de uma situação difícil, uma situação que era bastante comprometedora, e ele agora se vale mais uma vez, ele ensina mais uma vez. Só que o recurso que ele utiliza agora para ensinar é o recurso da criatividade. Quem teria ideia que ele teve? Alguém tem uma moeda? E na multidão as pessoas tinham a moeda. E quando ele pega a moeda, então ele usa a sua criatividade. De quem é essa imagem na moeda? É de César. Então a resposta de Jesus é clara: dá a César o que é de César, e a Deus não confundam as coisas. Deixem as coisas separadas. Cumpram com o dever em relação ao Estado, mas também cumpram em primeiro lugar com o seu dever em relação a Deus. Jesus se vale de uma criatividade para ensinar todo o tempo. Os discípulos estão ali com ele e estão aprendendo, estão bebendo daqueles ensinamentos de Jesus. Sabe o que Ellen White diz no livro Desejado de Todas as Nações? Na página 170 ela diz assim: por intermédio da imaginação chegava-lhes a mente. Você entendeu isso? Por meio da imaginação, Jesus chegava-lhes à mente. Precisamos ser criativos. E com criatividade, queridos, eu não estou dizendo que nós precisamos acabar trazendo para dentro da igreja a mundanização. É possível modernizar sem mundanizar. Mas como vamos alcançar todas as diferentes gerações que tem na igreja sem criatividade? O ensino precisa ser criativo. Você e eu precisamos encontrar situações, momentos, alguns dispositivos que acabem trazendo a criatividade à tona. Não fazer o mesmo das mesmas maneiras sempre. Isso faz com que o ensino ele seja frustrado e a gente não consiga alcançar o grande objetivo do discipulado. Jesus utilizou criatividade. Mas há uma outra coisa que ele fez. Ele ensinou através da autoridade que vinha do Pai. Ele ensinou através de histórias. E ele ensinou através da criatividade. Mas há algo mais. Abra sua Bíblia agora em João capítulo 13, verso 15. Veja qual foi mais uma característica do ensino discipulador de Jesus. João no capítulo 13, verso 15. Eu quero que você vá pensando, formatando aí na sua mente, como é que você pode ensinar melhor, como é que você pode utilizar o ensino para causar um movimento na sua igreja, uma revolução espiritual na sua igreja. João capítulo 13, versículo 15. Olha o que diz a Bíblia. Encontre o texto bíblico aí. A Bíblia diz assim: porque eu vos dei o que mesmo? Para que como eu vos fiz, façais o que? Vós também. E o pastor Levino colocou muito bem aqui a questão do exemplo. Essa é uma outra característica do ensino de Jesus. E quando você observa as ações de Cristo, você vai ver que não existe nenhum tipo de contradição entre o que ele fala e o que ele faz. Sabe por que às vezes as pessoas estão cada vez mais resistentes às instituições,
às hierarquias, aos cargos e às funções. Sabe por quê? Porque elas muitas vezes não veem coerência entre o que se diz e aquilo que o que mesmo? Que se faz. E se tem uma coisa que deixam os ouvidos da nova geração ou das novas gerações moucos, é a incoerência, queridos. João capítulo 13, verso 15 diz que Jesus claramente disse: eu vos dei o exemplo. E querem ver o exemplo de Jesus? Eu gosto muito de ver o exemplo de Jesus. Volta aqui um pouquinho. Eu gosto muito de ver o exemplo de Jesus quando ele, em João, no capítulo 13, 2 capítulos antes, ele lava então os pés de quem? Dos discípulos. Você já parou para pensar que existe muita teologia na bacia e na toalha? Há muita teologia aí, porque Jesus está mostrando exemplo. Aqui na teologia da bacia e da toalha, ele está dizendo que o princípio, um dos princípios do cidadão do reino dos céus é a humildade. E ninguém que deixe de lado a humildade poderá ver a quem? A Deus. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque esses o que mesmo? Verão a Deus. Aqui na teologia da bacia e da toalha, nós estamos vendo o princípio de vida de um cidadão do reino celestial, humildade. Mas estamos vendo ensinos de liderança também na teologia da bacia e da toalha. Estamos vendo sobretudo um exemplo, porque quando Jesus com a bacia e a toalha lava os pés dos seus discípulos, ele está dizendo: eu não vim para ser servido, mas eu vim para o que mesmo? Para servir. Liderança servidora, exemplo. Eu gosto de pensar, amigos, em uma ilustração que vi algum tempo atrás, a respeito de um grande líder religioso chamado Mahatma Gandhi. Gandhi foi um dos grandes líderes, e é interessante que, além de filósofo e etc., um dia Gandhi estava assentado em uma das ruas ali de uma das cidades da Índia, e algumas pessoas vinham ter com ele, conversar com ele, e uma mulher chegou trazendo uma criança, e ao se aproximar de Gandhi, ela chegou para ele e disse: mestre, eu queria que você conversasse com o meu filho. Mas por quê? É que o meu filho tem um problema de hábito alimentar. Ele consome muito açúcar, ele gosta muito de açúcar, e eu sei que isso está acabando com ele, com a saúde dele. Então, mestre, eu queria que de forma especial você falasse com ele, para ele deixar de comer açúcar. Então ele olhou para aquela mulher e disse: tudo bem. E ele disse para ela: volte daqui a uma semana e eu converso com o seu menino. Mas eu moro longe, eu preciso que você fale com ele agora, eu não sei se eu vou poder estar daqui a uma semana. E ele disse: volte daqui a uma semana e eu vou aconselhar o seu menino. Uma semana depois ela voltou, e sabe o que aconteceu? Gandhi conversou com a criança por mais ou menos meia hora, 40 minutos, e depois daquela conversa, o menino disse: está tudo certo, eu vou deixar de consumir tanto açúcar. E a mãe ficou feliz e tudo mais, mas ela estava curiosa para saber qual foi o teor da conversa, porque aquela mãe era curiosa, as outras não são, mas aquela era. E ela disse: está tudo certo, mestre, eu vou embora, mas eu queria saber de uma coisa, por que o senhor não deu esse conselho para ele uma semana atrás? Ele olhou para ela e disse: senhora, é que há uma semana atrás eu também consumia muito açúcar. Você entendeu? Exemplo. É impossível, queridos amigos, sermos de fato discipuladores, ensinar sem a característica do exemplo. Deixa eu dizer para você, me ajudem aí com a técnica que o pessoal não está passando aqui. Coloca o próximo slide aí para mim. Gandhi tinha uma frase fantástica, na qual ele dizia: seja a mudança que você, o que mesmo? Quer ver no mundo. Não espere, seja. Isso é exemplo, e o exemplo, queridos,
tem o poder de mover, tem o poder de arrastar. Olha o que eu vou dizer para você agora, anote essa frase, coloque na rede social se você quiser, e a frase é o seguinte: palavras falam, exemplos gritam. Palavras falam, exemplos gritam. E a pergunta que você e eu precisamos fazer é: como a minha liderança tem sido um exemplo, arrastando pessoas, vidas? Como estou ensinando através do meu exemplo? Talvez você nem precise falar muita coisa, mas o seu exemplo já fala por você. Costumamos dizer para os missionários que vão para as missões transculturais, mas eu diria que essa frase também se aplica para mim e para você que estamos no contexto local. Talvez você seja a única Bíblia que as pessoas vão ler. Talvez eu e você sejamos a única Bíblia que as pessoas vão ler. Exemplo. Mas há algo mais. Veja o que Cristo fez. Jesus ensinou através da sua autoridade. Ele ensinou contando histórias. Ele usou o que mesmo? Além das histórias, ele usou o que mais? Criatividade. E além da criatividade, Jesus ensinou através de que mesmo? Exemplo, mas ainda algo mais. Abra a Bíblia agora em Lucas capítulo 10, verso 1. Abra sua Bíblia, Lucas no capítulo 10, verso 1. Veja o que diz a palavra de Deus agora. Lucas 10, 1. E esse texto é fantástico. Repare bem no que o texto está dizendo para mim e para você. Depois disto, o Senhor designou outros 70 e os enviou de 2 em 2 para que o precedessem em cada cidade e lugar por onde ele estava para ir ou passar. Então deixa eu dizer para você que aqui nós temos mais uma característica do ensino de Jesus. E essa característica, amigos, é que Jesus lhes proporcionou, sabe o quê? Olha que coisa interessante. Jesus lhes proporcionou experiência. Você entendeu isso aqui agora? Olha para mim aqui, nos meus olhos azuis. Não existe ensino sem experiência. E Jesus deu experiência para os seus discípulos. Qual foi a experiência? Olha, vocês vão de 2 em 2 me preceder por onde eu ainda vou, o que é mesmo? Vocês serão uma espécie de João Batista. Vocês vão propagar, vocês vão anunciar, vocês vão dizer. Só que vocês vão dizer através da experiência. Não é só da fala não. Vocês vão curar, vocês vão pregar, vocês vão expulsar demônios e vocês vão fazer sinais em meu nome. E quando vocês anunciarem que eu estou indo, as pessoas virão ao meu encontro, porque elas viram que vocês me precederam. Vocês foram os meus mensageiros. Experiência. E deixa eu dizer que a experiência que Jesus está proporcionando aqui é bem diferente do ensino grego. Qual é a base do ensino grego? A base do ensino grego é a base cognitiva, informação. Era isso que os gregos proporcionavam em seu ensino. Eles ensinavam por meio da informação. É mais ou menos assim: o mestre é o detentor do conhecimento, o aluno é o recipiente. E o que mais faziam os gregos? Depositar informações no recipiente, que era o aluno. Mas quando você olha Jesus, que vai além inclusive do ensino hebreu, Jesus proporciona experiência. Ele está dizendo assim: não dá para ensinar se essas pessoas não experimentarem. Veja, por exemplo, o que dizem os grandes educadores e estudiosos do ensino nos dias de hoje. Quando você, por exemplo, analisa a pirâmide de William Glasser, dá uma olhada para essa pirâmide aqui de William Glasser. Ele definiu, amigos, como é que o indivíduo aprende, qual é a porcentagem de aprendizado, de retenção de alguém, quando você utiliza determinados recursos. Então ele colocou aqui, olha, aqueles que leem, retém apenas o que mesmo? 10% daquilo que eles estão lendo.
Olha o que ele diz mais: se a pessoa ouve, escuta, ela retém 20%. Quando ela observa, já é 30%. Mas olha, eu vou descer aqui agora para a última parte, e olha só, 90, 80% é quando ela faz. 80% do aprendizado ocorre quando essa pessoa coloca a mão na massa, e 95% é quando ela ensina um outro ao que mesmo? A fazer. É isso que Jesus estava fazendo com os seus discípulos. Ei, vão lá e coloquem a mão em que mesmo? Na massa. Vão lá e me precedam. Curem, preguem, estejam em contato com as pessoas. Não dá para a gente ensinar apenas do púlpito. Olha para mim agora, e agora eu vou falar alguma coisa para você, que talvez você ache pesado, mas eu vou falar para você em nome de Jesus. Algumas pessoas, algumas igrejas, limitam o ensino a esse lugar, ao púlpito. Precisamos do púlpito, sim ou não? Claro que sim, mas o ensino vai muito além do púlpito. Esse é o grande ponto. Quando nós queremos ensinar a igreja apenas do púlpito, nós não estamos oferecendo experiência para as pessoas. Precisamos ir além do púlpito. Deixa eu fazer uma pergunta aqui agora para os nossos queridos irmãos. Você se lembra do sermão do sábado passado? Quem se lembra? Posso contar nos dedos, não temos aqui 15 mãos levantadas. 15 mãos. Você se lembra do sermão de 2 semanas atrás? Quem se lembra? 3, 4 mãos, em um auditório de quase 500 pessoas. Quem se lembra do sermão do mês passado? Você se lembra do último sermão que você pregou? Você se lembra? Talvez alguém sim, né? Outros nem se lembram, né? Se não anotar, não dá, não lembra. Então deixa eu dizer para você, o púlpito tem o seu lugar, mas ele sozinho é ineficaz. E nós estamos querendo ensinar a igreja só daqui. Gente, é preciso oferecer à igreja experiência. Além do púlpito, nós precisamos dar à igreja a oportunidade de aprendermos, ou de aprenderem fora das 4 paredes. Experiência não acontece somente dentro da igreja, a gente precisa ir além do púlpito. Mas a última característica do ensino de Jesus, e com ela então eu fecho, João capítulo 15, verso 15. Eu quero ver se você vai saber depois me dizer, sem olhar no papel, quais são as características do ensino de Jesus. Vamos lá, a última que nós falamos agora foi experiência. Agora, além da experiência última, João capítulo 15, verso 15. Abra sua Bíblia, João 15, 15. Veja o que diz a palavra de Deus. Esse para mim é um dos versos mais tremendos a respeito do ensino de Jesus. Veja comigo, João 15, verso 15. O que diz aí a palavra de Deus? Você encontrou aí? Amém ou misericórdia? Então vamos lá, olha o que diz a palavra. Já não vos chamo de que mesmo? Porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado, como? Porque tudo quanto ouvi de meu Pai, tenho dado ao que mesmo? Qual é então a última característica do ensino de Jesus? Conseguiu captar nesse verso? Qual é a última? Qual é a última? Olha para cá agora, coloca aí na tela para mim. Última característica do ensino de Jesus. Apareceu aí não? Olha aí. Relacionamento. Não se discipula sem relacionamento. É preciso ser intencional no relacionamento.
E Jesus estava se relacionando com os seus discípulos o tempo todo. Jesus estava se relacionando de tal maneira que agora, em sua despedida, ele já está indo para os últimos momentos antes da cruz. Ele olha para os seus discípulos, ele dá um recado de coração a coração. João 15 é aquele capítulo fantástico em que ele diz assim, ó: eu sou a videira e vocês são o que mesmo? Os ramos. E vocês vão dar muito fruto se vocês permanecerem o que mesmo? Em mim, ligados à videira. Mas aí ele vai concluindo o seu discurso, o discurso da videira, e ele chama os seus discípulos e diz assim: vocês não são mais servos, vocês são o que mesmo? Porque vocês foram libertos pela graça, pela minha graça sobre a vida de vocês. Vocês são meus amigos, e amigos não têm o que mesmo? Segredos. Percebe como o texto está aí? Olha, não tem segredo entre nós. As coisas do reino eu revelei a quem? A vocês, porque vocês são meus amigos. Entre amigos, queridos, não há segredos. O relacionamento de Jesus era tão intenso e tão profundo com seus discípulos, que ele os chama de amigos. Talvez esse seja um dos títulos mais bonitos que a gente vê no Novo Testamento, de Jesus para com os seus discípulos. Já imaginou Jesus chegar para você e dizer assim: você é meu amigo, você é minha amiga? Que coisa tremenda! Somos amigos de Jesus, não há segredos entre nós. Jesus está mostrando, amigos, o poder do relacionamento para fazer a diferença. Agora escute isso que eu vou dizer para você. Mais do que compartilhar conhecimento, Cristo estava compartilhando sua vida com eles. O ensino de Jesus não apenas informava, o ensino de Jesus transformava. E é isso que nós precisamos em nossas igrejas. Quando você estiver ensinando a Bíblia para alguém, sabe por que tantas decisões não são tomadas? Sabe por que muitos estudos bíblicos são frustrados? Sabe por que muita gente não toma a decisão de ser um adventista, embora concordem com toda a doutrina? Claro que existem alguns fatores muito fortes, como guarda do sábado, abandono de alguns vícios, etc. Mas deixa eu dizer para você, muitos não têm tomado a decisão, não é porque têm impedimentos dessa natureza. Sabe por quê? Porque no processo de ensino, nós só informamos e não trouxemos essas pessoas para a nossa vida. Eles não foram feitos amigos. Nós só entramos com a filosofia grega: conhecimento, conhecimento, conhecimento. E Jesus está dizendo: quer fazer discípulo? Relacionamento. Conhecimento é importante, mas você não poderá fazer discípulos só com base em informação. Precisa trazê-los para a vida, para que eles sejam transformados. Jesus está ensinando para mim e para você o poder que existe no relacionamento. Isso me faz lembrar uma história que provavelmente você conhece por vários ângulos, mas acredito que você conhece um pouco da história de Anne Sullivan. Sabe, amigos, deixa eu voltar um pouquinho aí. Abre o áudio para mim aí, eu acho que vamos ter um áudiozinho aí. A Anne Sullivan, ela foi uma professora muito especial na vida de uma jovem chamada Helen Keller. Helen era uma menina saudável, mas quando ela tinha aí os seus 6 para 8 anos de idade, aí, ela estava com os pais no piquenique, e quando ela voltou, eles estavam na carroça, a carruagem estava andando ali, e a mãe que tinha Helen no colo, viu que Helen estava muito quietinha, e viu que ela estava também muito quente, e ela disse para o seu esposo, que se chamava Arthur: Arthur, nossa filha está doente, vamos para casa, ande mais rápido. E ele então acelerou ali,
E chegaram em casa e ela fez o que podia para tentar baixar a febre, mas a febre não baixava, a febre resistia. Chamaram um médico que morava muito longe, e ele chegou depois de uma semana. E quando ele chegou ali, ele percebeu que a febre cedeu um pouco mais. Mas ao sair do quarto, depois de consultar a menina, ele olhou para os pais e disse: ela vai sobreviver, mas ela terá sequelas pelo resto da vida. Ellen perdeu a visão e a audição. Os recursos eram muito limitados e eles não conseguiram ajudar e atender a menina em tempo. Ellen agora se tornou uma menina com difícil comunicação. Na realidade, ela era bem pequena quando isso aconteceu com ela. Ela ainda não havia aprendido a falar. E Ellen não conseguia se comunicar. E ela foi crescendo, mas ela não conseguia se comunicar e havia um espírito de revolta muito grande. Então, amigos, se descobriu uma mulher, uma professora chamada Annie Sullivan. Annie também quase perdeu a sua visão. Para você ter uma ideia, Annie teve que fazer 9 cirurgias para poder recuperar alguns graus da sua visão. E ela trabalhava em uma escola que era especializada para pessoas cegas e também para pessoas surdas, mas aquele era um desafio fora do comum. Ela saiu da escola e ela recebeu um chamado para ir para casa da família de Ellen. E ela foi para lá e ela começou agora a ensinar a Ellen de 2 formas. Ellen era indisciplinada e a primeira coisa que ela ofereceu para Ellen foi disciplina. E a segunda coisa, ela começou através do tato, com o toque nas mãos, a ensinar Ellen a soletrar. Ela foi aprendendo. E sabe o que aconteceu? A história conta algo fabuloso. Vejam esse vídeo que eu vou mostrar para vocês agora. Preste atenção nesse vídeo. No dia em que se libertou, Ellen Keller aprendeu 30 palavras novas. Depois de alguns meses, não havia um pensamento ou sentimento que ela não conseguisse expressar. Com 20 anos de idade, ela entrou para a faculdade Radcliffe, tendo Anne como intérprete. Durante seus estudos, ela escreveu e publicou A História de Sua Vida, um dos livros mais populares da literatura norte-americana, e em 1904 formou-se com louvor. Ela passou a sua vida visitando deficientes físicos e mentais, escrevendo mais livros, angariando fundos para a Fundação Norte-Americana para os Cegos, visitando soldados feridos e viajando pelo mundo, encorajando outras pessoas a enfrentar as dificuldades da vida. Sobre aquela época, ela comentou: felizmente tenho muito trabalho a fazer, e enquanto estiver trabalhando, terei sempre certeza que os meus anseios não realizados serão amplamente satisfeitos em um mundo onde nunca mais os olhos conheçam as trevas e nem os ouvidos o silêncio. Quando morreu em 1968, Ellen deixou um exemplo para todos aqueles que duvidaram que pudessem vencer. A história de Ellen Keller mostra para mim e para você que é possível discipular pessoas. Annie Sullivan foi a grande discipuladora de Ellen Keller. Quando ela foi para a faculdade, Annie estava com ela lá para servir de intérprete. E sabe qual foi o resultado? Ellen se tornou a primeira mulher cega e surda a receber um diploma e a se formar. Superação. Uma história que mostra para mim e para você que é possível sim discipular vidas, investindo em uma outra vida para Deus. Eu quero que você lembre-se do que nós aqui estudamos hoje nessa manhã. Deixa o áudio aberto para mim. Autoridade foi a primeira característica do ensino de Jesus. A segunda qual foi? Histórias. A terceira, criatividade. A quarta,
exemplo. A quinta e a última. Quando você vê tudo isso aí, você diz: pastor, é muita coisa, mas elas estão atreladas umas às outras. E sabe qual é o chamado de Deus para o ancianato que está aqui hoje, nessa manhã, dessa linda associação? O chamado de Deus é: levantem-se para ser discipuladores. E discipuladores começam com ensino. Discipuladores começam instruindo vidas, mas instruindo com essas características: uma autoridade que não vem da função, mas vem da unção, com histórias que são capazes de causar conexão e tocar vidas. Discipuladores são pessoas que utilizam a criatividade que vem do Espírito Santo, usam a sua vida como exemplo, porque os exemplos gritam, mas mais do que isso, proporcionam experiência e vivem o relacionamento. Amigos, deixa eu dizer para vocês o que Deus está esperando de mim e de você aqui. Sabe o que é? Precisamos de alguma coisa. E sabe o que é que nós precisamos fazer? Precisamos de líderes que sejam mais educadores do que o que é mesmo? Promotores. Você entendeu isso aí? Precisamos de líderes que sejam mais educadores do que promotores. Sabe o que é que eu vejo no quadro geral, quando a gente vai às igrejas locais, quando a gente vê anciãos, quando a gente vê anciãs, diretores e diretoras de grupo, nós vemos excelentes promotores, gente que se levanta para promover uma data, um evento que está para chegar, gente que promove, queridos, a escala de pregação na igreja, e alguns até entram em conflito e brigam por essa escala de pregação na igreja. Mas deixa eu dizer uma coisa para você: embora o evento tenha o seu lugar, aquela data tenha o seu lugar, não é o mais importante. Sabe por quê? Olha o que eu vou dizer para você agora. Discipulado não se trata de coisas, discipulado se trata de pessoas. Sabe o que eu vejo? Numa comissão de igreja, o principal item a ser discutido é a disciplina de alguém. O principal item a ser discutido em uma comissão de igreja é a cor da parede que vai ser pintada do lado direito ou do lado esquerdo, ou a cor da fachada. Ei, olha para mim aqui, Deus não chamou você para isso. Deus chamou você para discipular vidas em nome de Jesus. Deus chamou você para você se levantar em um movimento de instrução do povo de Deus. Deus não chamou você para ser um promotor, mas Deus chamou você para educar o rebanho e prepará-lo para um encontro com Jesus. E para educar o rebanho, tem que seguir os passos do mestre. Não dá para fazer só daqui, não dá para fazer apenas, queridos, da maneira tradicional, sem criatividade. É preciso se deixar usar por Deus e dizer: Senhor, eu quero ser um educador do teu rebanho. Conta comigo, Senhor, porque eu quero seguir os passos do mestre. Eu não quero ser conhecido como um ancião que promove, porque os eventos passam, mas as marcas nos corações das pessoas ficam por toda uma existência. Como você será conhecido? Como um pastor, um ancião, uma diretora que promove ou que educa? O chamado de Deus é para homens e mulheres que querem ser educadores do rebanho do Senhor. Eles estão aqui? Eles estão aqui? Eles estão lá atrás? Eles estão aqui do outro lado? Eles estão aqui na frente? Os que querem ser educadores, levante a sua mão e diga: conta comigo, Senhor. Fique em pé em nome de Jesus. Fique em pé em nome de Jesus. E agora você vai ter 30 segundos para cada um. Você vai olhar para a pessoa que está do seu lado e vai dizer assim: ó, das características aqui que foram apresentadas, a que eu mais preciso enfatizar é essa:
Olha para a pessoa que está do teu lado e agora diz para ela qual é a característica que você mais precisa enfatizar em relação ao ensino, olhando para o ensino de Jesus. 30 segundos. Já disse aí? Então diz para mim aí, no 3, qual é a característica que você mais precisa enfatizar? Qual é? É isso aí. Deus te abençoe. Feche seus olhos. Pai, obrigado por tuas bênçãos. E obrigado porque nós estamos construindo uma moldura, um quadro. E a primeira peça colocada aqui hoje, Senhor, é o ensino. Não queremos ser discípulos da promoção, mas queremos ser discípulos da videira do Senhor Jesus Cristo. Então ajuda-nos, Senhor, a educar o rebanho. O Senhor tinha muito que promover sobre o reino dos céus, mas o Senhor priorizou o ensino para transformar o coração dessas pessoas. Ajuda-nos, Senhor, a sermos ensinadores, educadores, que promovamos menos, treinemos mais. Nós aqui falamos um para o outro sobre algumas coisas que precisamos melhorar. Quando vemos as características do ensino do mestre dos mestres, nós nos sentimos às vezes tão pequenininhos, mas não é na nossa força, é na força do Espírito. Por isso, Senhor, aquilo que estiver faltando, completa com o teu Espírito. Se precisamos ser homens e mulheres de mais autoridade, não pela função, mas pela unção, ajuda-nos a estar mais próximos em comunhão contigo. Ajuda-nos a usar o recurso da criatividade, das histórias. Ajuda-nos a proporcionar experiência. Ajuda-nos, sobretudo, Senhor, a nos relacionarmos com as vidas que queremos transformar. Precisamos ser intencionais. Então ajuda-nos para que o nosso ministério na igreja seja um ministério que vai além do púlpito. Nas tuas mãos nós nos entregamos e pedimos a tua bênção sobre os educadores do rebanho aqui hoje, em nome de Jesus. Deus abençoe você.